Já estou lançando a chamada, visualizando aqui pelo chat, pela presença de vocês. Mais uns minutinhos entramos no conteúdo. Já vou pedir para você deixar o seu material aberto na página de número 10. Se você ainda não está com o material aberto, providencie. E vamos dar início à aula, tá bom? Ok. Então vamos lá, pessoal. Página 10. Lembrando que nós estamos estudando a epistemologia moderna e vamos, né, iniciar hoje o estudo sobre o empirismo. Finalizando a aula anterior, fazendo uma conclusão, nós vimos na aula anterior o pensamento do René Descartes. É um pensador extremamente central na história do pensamento ocidental, na história da filosofia. Ele traz conceitos que vão marcar bastante a mentalidade moderna e por isso é uma passagem importante aqui pelo nosso estudo da história da filosofia. A gente viu que o René Descartes é o principal representante da corrente racionalista, que é aquela corrente da epistemologia moderna que acredita e que entende que o ser humano ele já nasce com ideias ou com possibilidade, com capacidades de obtenção de conhecimento e simplesmente pelo exercício do seu poder de razão. Então, por isso o nome racionalismo, né? E nós vimos a importância que o Descartes dá para a razão, para a ideia, para o raciocínio do ser humano. Então, ele é famoso pela sua frase, penso, logo existo, que estabelece um método de pensamento, né? Quando ele fala que o penso, ele é o que dá segurança da existência, ele está dando uma primazia na ênfase da capacidade racional humana. Então, ele vai dizer o seguinte: eu só consigo provar que eu existo, olha aqui, na medida que eu consigo argumentar a favor da possibilidade que eu tenho, da comprovação que eu tenho de que eu penso. Então, veja que dá um valor muito grande à interioridade humana. Então, o mundo, ele é primeiro estabelecido pela interioridade, pelo ser pensante, para depois ele fundamentar o mundo exterior. E isso também é conhecido como dualismo de Descartes. Por que dualismo? Porque ele faz uma divisão muito clara entre o ser que pensa, ou a coisa pensante, na filosofia isso chama de res cogitans, a coisa que pensa, o ser pensante, e a res extensa, que é um mundo material, a sua própria constituição física, né? Então, há uma divisão muito grande em Descartes do ser humano entre corpo e alma, e entre não só o seu corpo, que é uma justificativa da sua própria capacidade racional, como todo o restante da realidade. Então, o Descartes ele vai apresentar essa linha
de estrutura do pensamento. E, em oposição à corrente racionalista, cujo Descartes é o grande representante, nós temos a corrente empirista. E aí nós vamos iniciar a nossa discussão sobre a corrente empirista. Então, para isso, você vai ir até a página 11 e você vai observar que o título do tópico 3 do capítulo é empirismo moderno e o tópico 3.1, o empirismo inglês. Então, nós vamos observar aqui que os grandes pensadores empiristas, eles eram da região do que hoje nós chamamos de Reino Unido, né? Então, nós temos pensadores escoceses, pensadores ingleses, propriamente dito, né? Vou citar aqui o Francis Bacon, que é o primeiro que nós vamos ver, depois o John Locke e, por último, David Hume, que são os três personagens do nosso estudo sobre a segunda parte da epistemologia moderna, e aí encerramos então esse capítulo. Começando pelo Bacon, né? Eu acho muito curioso esse nome, costumo brincar com este nome. Eu falo que o meu filósofo preferido é o Bacon, mas é só uma brincadeira. É porque não tem nenhum filósofo que chama Cheddar, senão talvez eu seria meu filósofo preferido. Mas é só uma brincadeira. Mas o que o Bacon pensa? O Bacon. Então, o Bacon, ele é um empirista, e para a gente saber categorizar o Bacon enquanto empirista, nós temos que entender o que é o empirismo. Então, lembrando sempre a oposição racionalismo e empirismo. Então, o racionalismo, a ênfase está na razão, na capacidade racional humana, e o empirismo está na ênfase na capacidade do ser humano de aprender, de compreender o mundo à sua volta por meio dos sentidos. Então, aquilo que é empírico é aquilo que é experimentado, aquilo que é vivenciado pelos sentidos, pela capacidade nossa de aprender as coisas por meio da sensação. Então, o empirismo ele vai dar uma ênfase muito grande no mundo exterior. Então, o racionalismo, a ênfase está muito no eu, no cogito, no ser que pensa, na capacidade racional do indivíduo, né? E nós temos como uma ciência exemplo dessa ênfase racional e abstrata a própria matemática. Lembrando que o Descartes ele foi também um grande matemático, né? Nós temos as linhas cartesianas, né, que definem o estudo da matemática, dos gráficos, né, foi desenvolvido por este pensador. Então, a matemática é um grande exemplo de uma ciência racionalizada, uma ciência abstrata, uma ciência que usa muito só a capacidade racional e que nem sempre precisa de coisas práticas para que ela se fundamente enquanto conhecimento. Por outro lado, o empirismo, como ele dá muita ênfase no mundo exterior, vamos dizer assim, no mundo da vida, no mundo das experiências, um exemplo clássico que nós podemos trazer do empirismo é a própria ciência moderna. Então, essa técnica de experimentar, de comprovar, de testar em laboratório, de validar teses por meio de repetições, de testes. Então, a ciência ela tem uma característica mais empirista, vamos dizer assim, no sentido de dar muita ênfase às observações que nós fazemos do mundo que é exterior a nós, podemos dizer assim. Então, o Bacon, ele vai trazer algumas distinções, ele vai trazer algumas categorizações. Ele vai dizer que o problema do erro humano não é porque ele deve desconfiar dos seus sentidos.
como o Descartes dizia, né? Ele vai dizer que o ser humano ele erra por uma espécie de ou uma série de idolatrias que esse ser humano ele tem. É um termo que o Bacon usa para dizer os equívocos de interpretação que o ser humano tem diante da vida. E para isso eu quero convidar vocês à página 12 do nosso material, em que nós vamos ver a teoria dos ídolos em Francis Bacon. Então, o Bacon ele é um cara que entende que o conhecimento humano ele deve ser formulado por meio da ciência aplicada, da verificação, do teste, das hipóteses, a gente testar as coisas, criar teorias e buscar a verdade de uma forma mais científica, mais verificável, né? E aí ele vai dizer que os grandes obstáculos para o alcance do ser humano desse tipo de conhecimento é o que eu disse para vocês, a ideia de ídolo. Então ele vai classificar 4 tipos de ídolos, e é uma questão importante aqui para a gente entender no pensamento de Bacon, e eu vou começar a explicar cada um desses ídolos para vocês agora, tá bom? Tá tudo ok aí no chat? Me mandem um ok se o áudio está bom, se está tendo algum problema. O Breno já respondeu. Aí eu estou vendo aqui o chat, ó, muitos dando bom dia, não tinham visto antes. João Pedro, bom dia. O Gabrielzão, bom dia. O Breno, a Isa. Beleza, pessoal, vocês riram aí do bacon, né? Então tá tudo ok. Então vamos lá. Eu não tô. Tá bom. Não estava me vendo aqui na gravação. Então aqui, pessoal, o primeiro ídolo, o Francis Bacon vai chamar de ídolo da tribo. Que tipo de ídolo é? O que é o ídolo? É uma crença que as pessoas formam, são ideias que as pessoas formam que são deturpadas, tá bom? Então o ídolo da tribo para o Francis Bacon, e aqui tem uma citação dele, né? Os ídolos da tribo estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. Então, o ídolo da tribo é todo tipo de erro que o ser humano comete por estar inserido num determinado sistema de crenças, valores, tradições, costumes. Então, eu me lembro, até na minha época de criança, o pessoal ainda tinha essa ideia, né? Ah, é, se você se você comer manga com leite, vai te fazer mal. Se você tinha uma crença que eu ficava morrendo de medo, que é se você ficasse no colégio até tarde, até anoitecer, você ia ver sair do banheiro a, não lembro como é que eles falavam, a loira, o fantasma da loira assassina, A loira do banheiro? a loira do banheiro. E então eram crenças, por exemplo, a crença que é formada culturalmente, que a gente custa a cair na realidade, é a existência do Papai Noel. Então eu sei que para muitos de vocês isso vai soar como uma novidade, mas realmente a crença na existência do Papai Noel é um ídolo de tribo e que nós somos enganados durante muito tempo da nossa vida. Espero que a partir de hoje você não caia mais nesse engano e, e descubra que de fato o Papai Noel não existe. Pelo menos eu acho que não, gente. Vocês ainda acreditam? Não, né? Então, o Papai Noel. Então, eu estou dando ideias assim, bem banais, mas obviamente o Bacon ele vai pegar em coisas mais profundas, né? Nós podemos dizer até, inclusive, crenças ligadas à religião, algumas crenças equivocadas nesse sentido, crenças de costumes, né? Igual
por exemplo, a ideia de que comer muito ovo aumenta o colesterol, por exemplo. Era uma coisa que na minha época de criança era terrível, porque eu amava ovo, comer ovos, e eu não podia comer mais do que 2 ovos por dia. Então, eu ficava limitado. Aí a medicina disse que é o problema, né? Eu estudando, ficando mais maduro, tendo mais acesso à informação, a gente sabe que o ovo não é tanto fonte de colesterol igual se pensava anteriormente. Então, isso são ídolos de tribo, tá vendo? São crenças que nós carregamos com a nossa tradição, com a nossa cultura, e que às vezes nos dão uma visão errada das coisas. O segundo tipo de ídolo é o ídolo da caverna. Então, o ídolo da caverna, o que, que é? São erros de conclusões que nós tiramos das nossas próprias percepções ou ideias de algo. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa e tira conclusões precipitadas, ou tem opiniões próprias sobre um determinado assunto. Então, a ideia de ídolo da caverna. Olha aqui o que o Bacon diz. Cada um tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza. Seja devido à natureza singular de cada um, seja devido à educação ou conversação com os outros. Seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e se admiram. Então, o que, que acontece? Nós formamos ideias equivocadas sobre algo pelo fato da gente estar inserido num contexto de limitação de conhecimento. Então, às vezes, a gente tem uma visão obscura das coisas. Às vezes, a gente lê um livro e toma as nossas próprias conclusões e toma aquilo como verdade, interpreta daquele jeito. Ele está dando o exemplo do livro aqui, né? E acha que aquilo pronto e acabou. E às vezes, na medida que a gente vai investigar mais, a gente descobre que as coisas não são tão bem assim, igual a gente tinha da primeira impressão, né? Então, nós somos enganados pelas impressões que nós construímos das coisas. Então, isso é o que ele chama de ídolo da caverna, as impressões, as percepções equivocadas que nós cultivamos sobre um determinado assunto. Terceiro tipo de ídolo é o ídolo do foro ou do mercado, que é um ídolo, um equívoco, né, de você tirar conclusões pelo uso equivocado da linguagem. Aqui é um pouquinho mais filosófico o problema, né? A questão é que a gente ser enganado pelo jogo de linguagem. A gente sabe que a nossa linguagem ela é limitada, a gente não consegue expressar com precisão todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, né? Quantas vezes a gente já não foi mal interpretado por, às vezes, não saber se expressar direito, né? Ou por não saber colocar bem as palavras, por faltar um bom vocabulário, um vocabulário preciso para ir para um determinado assunto. Então ele vai dizer, ó, a relação entre os homens ocorre por meio da fala, mas os nomes são impostos às coisas segundo a compreensão do vulgo. Então, o que dá nome às coisas? É uma convenção social que dá nome às coisas, e na medida que nós damos nomes, e que às vezes não são muito científicos, né, é um problema. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Sei lá, você pega, por exemplo, o Mar da Galileia. Mar da Galileia, lá de Jerusalém. Eu visitei o Mar da Galileia e fiquei impressionado com a beleza do local, a história que envolve aquele ambiente. Contudo, o Mar da Galileia não é mar. O Mar da Galileia é de água doce. Então, é um, é uma grande extensão de água, porém de água doce, então não é um mar. Estou dando um exemplo bem simples de coisas que às vezes a gente chama no linguajar popular, é mar da Galileia, que é muito grande, é uma extensão de água muito grande, mas cientificamente não é um mar, não pode ser classificado enquanto mar. Então a linguagem, ela traz esses problemas, né? O pessoal até brinca, é engraçado por que o milho verde é amarelo, o quadro negro é branco ou verde, por que o, o Zeca Pagodinho toca samba e o Exalta Samba toca pagode,
São brincadeiras que se fazem para dizer da imprecisão da linguagem. Então, a linguagem nossa, ela é, por ter sido constituída em grande parte por tradição popular também, por uma falta de especificidade científica, ela também nos submete a possibilidades de erro, tá bom? Então, o último ídolo que eu quero apresentar para vocês é o ídolo do teatro. O ídolo do teatro são conclusões equivocadas que podem ser tiradas de um determinado modelo filosófico, de uma determinada ideologia, de um determinado perfil, um padrão de vida, uma, uma crença, uma ideia estabelecida, e que podem levar a equívocos, né? Nós sabemos quantas pessoas cometeram atrocidades por causa de crenças, por causa de ideologias. Então a pessoa às vezes perde o seu contato com a realidade, porque ela fica tão obscurecida por determinado tipo de pensamento, de crenças e de ideias e de valores que acaba sendo uma pessoa enganada. Então, esse é o ídolo do teatro, né? O Bacon vai dizer: os ídolos do teatro penetram no espírito humano por meio das diversas doutrinas filosóficas e por causa das péssimas regras de demonstração. Então, são teorias, são modelos de vida, são filosofias que se estabelecem e que acabam poluindo e impedindo o ser humano de ver as coisas, de obter o conhecimento das coisas é, da forma como elas são, pelo método adequado, um método mais científico. Tá bom? Então, esses são os ídolos, né? Depois, ainda na página 12, vai falar da importância do método indutivo, e o método indutivo é o grande método do modelo empirista de construção de raciocínio, né? E aí a gente tem que reforçar para vocês o sentido do conceito de método indutivo. Aí na página 12 vocês vão encontrar uma explicação sobre isso. Então, o método indutivo são formas de obter conhecimento. Então, a indução, ela parte de várias observações particulares, e por meio dessas várias observações de particulares, de fenômenos particulares, busca-se então chegar a uma conclusão mais fundamental, mais absoluta. Então, por exemplo, quando eu faço um teste, eu faço uma entrevista de amostra de perguntas a populares para fazer uma média, por exemplo, qual torcida maior em Minas Gerais? A do Cruzeiro ou do Atlético? Como que eu faço para obter essa resposta, essa fundamentação? Então, eu vou às ruas, eu tenho um método estatístico para isso, obviamente, mas eu vou às ruas em Minas Gerais e vou entrevistando pessoas. Você torce para que time? Fulano. Então, você vai juntando várias evidências particulares para chegar a uma conclusão mais absoluta. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que, né, puxando a sardinha para o meu lado, que a torcida do Cruzeiro é maior do que a torcida do Atlético. Então, se você concorda, põe no chat aí se você discorda também. Né? Mas vamos ter essa hipótese. A torcida do Cruzeiro é maior do que a do Atlético. Eu obtive essa conclusão, essa informação de um absoluto, na medida que eu verifiquei várias manifestações particulares. Então, fui entrevistando várias pessoas para chegar a essa conclusão. Então, esse é o método indutivo, é o grande método das ciências. Pessoal, tá ok aí o áudio? Me mandem um ok. Eu sempre gosto de fazer isso. Na aula anterior, eu tive uma queda aí deu uma travada na gravação. Tá ok. O João Pedro disse que nunca, né? Aí, agora eu tô vendo aqui o chat. Então, ok.
pessoal está chocado que o Papai Noel não existe. Pois é, gente, lamento informar. Pessoal, então é o seguinte. Esse é o método indutivo. Então, é o método da ciência. Vou dar um outro exemplo para vocês. A busca a descoberta da vacina contra o Covid. Então, como que se chega à conclusão assim? Descobriu-se a vacina contra o Covid. Veja que é uma informação de um absoluto. É por meio de vários testes e experimentos. Então, vai experimentando uma vez, outra, até chegar a resultados mais seguros, mais estabilizados. E aí sim você chega a uma informação, uma conclusão absoluta. Olha, temos a vacina contra a Covid. Então, esse é o método indutivo. Parte do particular para conclusões gerais. Vamos entender o oposto? O oposto do método indutivo é o método dedutivo. O método dedutivo, ele parte de conclusões absolutas para chegar a respostas particulares. Um exemplo clássico é o famoso silogismo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então perceba que eu passei de uma conclusão mais absoluta, ou seja, todo homem é mais geral, todo homem é mortal. Fiz uma segunda premissa. Bom, se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu saí do mais abrangente, que é todo homem, para o mais particular, que é a pessoa de Sócrates, né? Então, por exemplo, eu disser que um homem, normalmente, nasce cabelos no rosto, né? A sua barba começa a se formar aos, sei lá, 17 anos. E eu disser que o Breno tem 17 anos, logo eu devo pressupor que o Breno está na fase de nascer a barba. Se não nascer por agora, vai ser difícil de nascer futuramente. Então, por exemplo, tá vendo que eu parti do mais absoluto? Pessoas aos 17 anos, homens começam a ter barba. O Breno tem 17 anos, logo o Breno está começando a nascer barba. Eu sei que você não tem 17 anos, né, Breno? Você tem o quê? 16, eu imagino. Só a título de exemplo. Então, vou dar um exemplo meu agora. Eu disser assim, por exemplo, um homem a partir dos 30 anos começa a ter queda de cabelo. O Beto, ele tem 34 anos. Logo, ele está começando a ficar careca, tá vendo? Então, tô cheio de entradas já. Então, veja que eu parti de uma conclusão absoluta para o particular. Então, esse é o método dedutivo, é o oposto. O método indutivo seria o seguinte: como que eu cheguei a essa conclusão absoluta? Eu teria que investigar, eu teria que conhecer vários homens na faixa de 30 anos para poder chegar à conclusão de que homens, a partir dos 30 anos, começam a ter queda de cabelo. Tá ok, pessoal? Então, esse é o método, né? Você tem a ilustração aqui do método indutivo na página 13. É um método bem científico, as pessoas observam as regularidades, é um método científico, é um método de observação, e por isso, então, é uma categoria fundamental do empirismo, e especialmente o empirismo que nós vimos aqui do Bacon, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula do Bacon, né? Hoje eu estou péssimo de piadinhas, mas tentem entender, né, a diferença entre a epistemologia em Bacon e a epistemologia do Descartes. Eu vou encerrar a aula expositiva aqui, vou encerrar a gravação também, e a gente fica mais alguns minutinhos no chat, se alguém tiver alguma dúvida, alguma perguntinha também, eu permaneço à disposição, tá bom?